Olá, para você que está aqui me assistindo, eu sou a Ana Rodrigues. Nós vamos agora para mais um episódio da nossa série aqui de astrologia horária. Já faz um tempinho que eu não posto nada aqui, então vamos lá, né, dar continuidade. E hoje eu trouxe um tema de um assunto diferente dos que já tem aí na série, tá bom? Bom, pessoal, antes de mais nada, eu vou fazer aquilo que eu sempre faço nessa série, que é uma pequena introdução antes de começar a delinear a carta, porque é bastante provável que alguma pessoa que não conheça o ramo da astrologia horária assista esse vídeo e não entenda nada, né? A astrologia horária não é um ramo muito popular da astrologia, porque essa questão do signo solar ficou bem divulgada nas mídias gerais, né? A gente tende a entender, né, principalmente quando está começando a interagir com a astrologia, que esse é o único ramo, mas não. A astrologia horária é um ramo oracular, parecido com uma leitura de tarô, por exemplo, onde a gente calcula um mapa para responder a uma pergunta ou a várias perguntas, né? Por isso, nós não usamos os dados de nascimento de uma pessoa para calcular o mapa. Nós vamos usar os dados em que o astrólogo toma consciência da pergunta ou das perguntas, né? E o local onde ele está, ok? E a maneira de se trabalhar com a leitura dessa carta também é diferente da astrologia natal, tá bom? Os significados são os mesmos dos planetas, mas a gente não interpreta muito, a gente leva bastante em consideração as condições astrológicas dele para responder, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, eu trouxe para este episódio uma pergunta diferente das demais. Essa daqui envolve um negócio de locação, ok? Essa pergunta que foi feita por uma mulher que é esteticista e até o momento, então, ela atendia as suas clientes em domicílio. Ela ia até a casa das clientes e realizava o atendimento. Ela resolveu montar, então, um consultório estético exatamente onde ela tinha o maior número de pacientes, de clientes, né? Ela encontrou um prédio com algumas salas para alocar e uma das salas chamou a atenção dela. Ela gostou do ambiente, da região, ela gostou, era uma sala bem próxima de um outro prédio onde ela atendia várias clientes, né? Então ela me fez a pergunta se ela deveria alugar a sala 109, uma sala específica, né? E ela fez essa pergunta também porque, como é um negócio do ramo da saúde, existem algumas regras da vigilância sanitária para que o negócio possa funcionar. Então, ela queria fazer tudo adequadamente, dentro das normas, regras e leis, né, do ambiente da saúde para não ter nenhum prejuízo. Então existe mesmo por exemplo, o piso, né, que se coloca tem que ser adequado, a cor das paredes, tem que ter pia, tem que ter uma série de questões ali na sala, né, de estrutura, né, na sala, para que possa haver um funcionamento, né, ao público nesse ramo da saúde. E essa sala específica, a 109, ela tinha essas questões que agradava a ela, né? A localização, a sala era uma sala grande, ela poderia fazer uma recepção na sala, tal, mas não era uma sala que anteriormente foi locada para uma área de saúde, então ela precisaria fazer alguns reparos, trocar todo o piso da sala, colocar uma pia, né? Fazer toda uma adequação na parte hidráulica. E o proprietário da sala, ele concordou em arcar com uma parte das reformas, né? E ela com a outra parte. Então ela estava um pouco em dúvida se ela deveria alugar essa sala 109. Então eu li a pergunta no dia 15 de setembro de 2021, às 14 horas e 54 minutos, em São Caetano do Sul. E esse é o mapa, então, que eu dividi por signos inteiros, dividi as casas por signos inteiros, tá? E eu preciso dizer para vocês que, dentro do ramo da astrologia horária, como é um ramo antigo da astrologia, ela passou por muitos astrólogos ali, como a Natal, a astrologia de maneira geral. Alguns astrólogos, alguns ficaram mais populares no estudo da astrologia horária, como William Lilly, criaram ali uma série de observações preliminares ao julgamento da carta, para definir se a carta é radical ou não, se ela pode ser lida, delineada ou não, certo? Então, eu não trabalho muito com essa visão do William Lilly. Eu não levo muito em consideração esses fatores. Por exemplo, ele fala que se o ascendente, né, o grau do ascendente não tiver relação com o regente da hora, não pode ler a carta. Que se o ascendente estiver em graus iniciais ou a lua em graus iniciais, não pode ler a carta, né? Mas eu não sigo muito essa abordagem, tá bom? Então nós vamos seguir adiante. E já adianto para vocês que dá certo, tá?
Bom, então como que a gente trabalha com a horária? Primeiro nós chamamos a pessoa que faz a pergunta de consulente ou querente, né? Diferente da astrologia natal, onde é um nativo, né? Aqui ele é um consulente, ela, né? É um consulente ou querente. E o planeta que tem regência no signo ascendente é o planeta que significa ela na pergunta. Então aqui nós temos o ascendente em 12 de Aquário e Saturno é o regente do ascendente, né? Saturno em Aquário, no movimento retrógrado, vai significar ela numa primeira instância, o nível mental, de interesses mentais, né? Prestem atenção ao movimento retrógrado, no meu delineamento ele foi importante aqui. E, bom, na primeira casa a gente tem Júpiter, mas eu não vou usar Júpiter como um significador dela, porque eu já vou explicar mais adiante por quê. E a Lua sempre é um co-significador de quem faz a pergunta, né? No sentido emocional, se ele não for o significador do tema em si, né? Do quesito. Então, o quesito dela é um aluguel de sala. Uma sala é um tema comercial e o aluguel seria uma casa 7, um negócio, né? Envolvendo uma outra pessoa, um contrato. Mas as condições da sala estão aqui na casa 4, né? Que é uma casa de tema imóvel, imobiliário, né? E a casa 4 inicia em Touro, então a regência está aqui com Vênus, né? Bom, vamos primeiro observar as condições dela. Bom, o Saturno no signo de Aquário nível mental, sendo regente do ascendente, estando no mesmo signo do ascendente, dá condições boas para ela, né? Sem lógicas e tal. Então ela parece estar no domínio dos interesses dela. Só que o movimento retrógrado, no meu ponto de vista, ele tem uma relação com arrependimento, né? Voltar atrás, pensar atrás, né? Que é uma coisa que ela já deveria manter atenção nesse fechamento de negócio. E também o fato da Lua, que é o co-significador dela, estar no signo do exílio e na casa 12, uma casa cadente, né? Não é um indicativo de que emocionalmente ela esteja muito convencida de que essa sala possa ser uma sala muito adequada. Ela parece um pouco apreensiva, né, com a situação. Inclusive porque o Capricórnio é um signo de uma característica seca, natureza seca, no sentido racional, tem alguns elementos que não estão encaixando muito bem, né, gente? A gente pode observar esse aspecto de Lua com Mercúrio, por exemplo, né? Como o Mercúrio regendo essa parte mais cerebral, mecânica, a parte mais racional, esse aspecto ele não seria muito interessante, né? Ele pode representar, inclusive porque a Lua está chegando, né, para formar a quadratura, está aplicando a quadratura a Mercúrio, não seria muito indicativo de uma certeza, né? Vamos dizer, né? Ele encontrou uma sala que agrada no sentido, mas tem algumas coisas ali que não estão encaixando, estão deixando muito em dúvida. Será mesmo que é um bom negócio? Na verdade, apesar do ascendente dela estar num signo quente, o regente do ascendente também, eu não a vejo muito empolgada com o negócio, né? Com a situação em si. Outro fator, gente, é que a sala em si, né, na regência de Vênus, né, conduzida por Vênus em Escorpião, está no exílio. Então, a própria condição da sala já não é adequada, como ela mesma pôde observar. Seria necessário alguns ajustes, né, alguns reparos na sala, uma adequação na sala. E Vênus passou já pelo ponto do meio do céu e está descendo, né? No movimento diurno, no movimento dos planetas pelas casas, então é esse o movimento, né? O planeta nasce, culmina, depois ele se põe no céu, né? Porque toda a parte visível do céu é essa aqui, o movimento vai seguindo nesse sentido horário. Então, Vênus passou pelo ponto do meio do céu, está começando a descer, vai entrar na casa 9, né? Casa cadente. No meu ponto de vista, essa seria uma ideia de que, num primeiro momento, a sala pode ter agradado a ela, mas que já passou aquele momento né, desse agrado, assim. Ela pode ter visto ali no começo e gostado muito, mas já pode não estar tão interessada nesse ponto. E principalmente porque Vênus está se aplicando a um aspecto de quadratura, 90 graus em relação a Saturno, que é o significador dela, né? E, gente, assim, o Saturno até está aqui no termo de Vênus, mas Vênus não está em nenhum ponto de dignidade essencial de Saturno, né? Aqui no signo de Escorpião. Então, essa quadratura, ela não é amenizada muito fortemente. E eu penso, assim, que uma probabilidade de arrependimento se leva muito por causa do movimento retrógrado, né?
Outra coisa que me chama atenção, como eu falei para vocês, então eu não usei Júpiter como um significador dela, mas o Júpiter como um significador de dinheiro. Uma reforma envolve dinheiro, né, gente? Vai envolver dinheiro e investimento. E Júpiter está retrógrado também, né? Então, eu acredito que uma reforma poderia representar um gasto excessivo, né? Um gasto além do que ela vem planejando com relação à sala em si, certo? Então, não acho que seria um bom negócio, né? Outra questão é que o negócio em si, um contrato, pega Sol, regente de casa 7 na oitava casa, né? Exatamente num trígono com a Lua. E não há também uma troca muito favorável. Bom, eu já recomendo a ela não fechar um negócio nesse sentido. Então, se a pergunta é: devo alugar a sala 109? Eu já respondo: não alugue, porque vai gerar arrependimentos, né? Muito provável que os arrependimentos possam estar vinculados ao gasto. Certo, pessoal? Então, é dessa forma que a gente trabalha com a astrologia horária, né? A gente responde de uma maneira bem específica. E vocês puderam perceber que não usamos recursos de outras casas, né? Que não estejam relacionadas ao tema perguntado, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, curta aí, ajuda a divulgar o canal. E se não gostou, não tem problema. Tem vários canais sobre astrologia aqui no YouTube, você vai encontrar algum que se encaixa aí com a sua visão, tá bom? Agradeço muito por ter assistido o vídeo. Então eu deixo um abraço forte para todos vocês e volto aqui no próximo episódio. Então, até mais.